Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da DASA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, em dasa3.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento são relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da DASA, que constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da DASA. Agora, passo a palavra ao Sr. Lício Sintra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lício, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Eu estou aqui reunido com a nossa diretoria executiva, mas antes de falar da nossa visão sobre o ano de 2024, eu gostaria de agradecer nossos quase 50 mil colaboradores que ao longo do ano se dedicaram, possibilitando a gente entregar aqui alguns passos importantes na estratégia de transformação da DASA em uma companhia mais sólida e rentável. Queria começar relembrando nossos compromissos assumidos no final do ano de 2023. E eles eram basicamente focar no core. Para aqueles que acompanham desde essa época sabem que a gente tinha aqui outras empresas que acabavam tomando o tempo da diretoria executiva e servindo em parte como distração para a gestão do dia a dia dos dois principais negócios. Estabelecer um plano de excelência operacional. Esse foi um tema que a gente vem falando bastante, mas a gente, olhando os nossos processos, automações, ficava bastante claro a oportunidade de padronização desse processo e, portanto, ganho de produtividade, tentando deixar a empresa mais leve, mais ágil. Um terceiro ponto que era a preservação de caixa e, por último, um reposicionamento da estratégia dos dois principais negócios. Indo do primeiro para o último, quanto ao core, eu acho que fica evidente a mudança de posicionamento nosso. A gente, desde o último trimestre de 2023, a gente encerrou a operação que a gente tinha no Uruguai, diagnóstico, a gente priorizou as operações de atendimento domiciliar e coordenação de cuidado, não tendo mais isso como produto. A gente separou a unidade de medicina ocupacional para que não demande tempo da diretoria executiva. E agora, em dezembro, a gente anunciou a venda das empresas por 255 milhões de reais, sendo 195 milhões no fechamento, 10 milhões com pagamento em 12 meses, suscetível a ajuste de capital de giro, e 50 milhões sob forma de earn-out ao longo dos próximos 5 anos. Quanto ao plano de excelência operacional, aí, como eu vinha falando com vocês, são algumas dezenas de pequenas ações e que a gente vem empilhando essas ações todas, buscando ter uma empresa com uma produtividade melhor, e isso tudo vem desde redução drástica das áreas ocupadas pelo administrativo, esse número a gente já deu aqui no passado, reorganização da estrutura de pessoal e adequação das políticas ao padrão de mercado. A gente vem fazendo isso ao longo do tempo e agora, nesse exato momento, estamos fazendo uma nova rodada de um planejamento iniciado ano passado. Fechamento de unidades não rentáveis, diagnóstico e a consolidação dos núcleos técnicos. Esse também é um tema que a gente explorou aqui e a gente demonstrou que a gente aumenta a nossa capacidade de produção, mesmo com um número menor de NTOs. Renegociação de contratos em geral, a gente vem tentando nesse processo também de automação e de processos mais padronizados, ter negociações melhores utilizando-se da escala, padronização de materiais e medicamentos, fortalecimento de processos e controles em geral, dentre outros. Ou seja, são um conjunto de ações aqui dentro desse pilar que a gente tomou ao longo do ano implementamos ao longo do ano de 2024 e faz parte daquele projeto descrito inicialmente, que é um projeto, na nossa visão, de 3 anos olhando para dentro. Portanto, a gente encerra o primeiro ciclo aí com entrega de 1/3 do tempo do projeto. Isso tudo contribuiu para que a gente conseguisse registrar em bases iguais de comparação, excluindo eventos não recorrentes,
a gente tem um crescimento do EBITDA de 2024 de 23% em relação ao nosso EBITDA 2023, entregando um EBITDA na casa de 2,5 bilhões de reais. Adicionalmente a isso, no que tange a disciplina de investimento, a gente continua focado em utilizar melhor os ativos que receberam grandes investimentos ao longo dos últimos anos. Se vocês lembrarem, acho que nosso primeiro, na minha primeira participação no call com vocês, a gente tinha um histórico no qual a gente vinha recebendo patamares bastante altos de investimento, e a gente aqui internamente, numa revisão do plano de investimentos, a gente tomou a decisão de explorar melhor aqueles investimentos que já tinham sido feitos, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de tecnologia, e a gente tem perseguido isso viemos perseguindo ao longo do ano 2024, e a gente acha que tem espaço para continuar ainda otimizando esses ativos ao longo do ano 2025. Então, no ano 2024, a gente encerra o ano com 547 milhões de CAPEX, que é 25% menor do que o ano 2023, que já havia recebido uma redução substancial em relação ao ano 2022. No âmbito das movimentações financeiras, em 2024, a DASA seguiu o trabalho de reperfilamento de dívida, a gente amortizou 2 bilhões e 100 milhões de debêntures, a gente consumiu 1 bilhão 250 em serviço de dívida, a gente pagou 300 milhões em M&As antigos, e a gente reduziu um outro item que nos incomodava bastante aqui, que eram as antecipações de recebíveis em 420 milhões. Isso tudo só foi possível por dois motivos. Primeiro, em função da captação, que a gente discutiu amplamente ao longo do ano passado, com a FAC dos controladores, e também pela forte geração de caixa operacional decorrente do ano de 2024. No ano de 2024, a gente gerou 910 milhões de caixa operacional, e isso é 2,5 vezes o caixa operacional gerado em 2020, quando comparado ao ano 2023. E por último, quanto ao reposicionamento estratégico, acho que a gente deu um passo importante com a transação anunciada no meio do ano passado da fusão dos nossos hospitais com os hospitais de mercado da Amil, né, e como anunciado lá atrás, formando assim a maior plataforma de hospitais sem operadora de plano de saúde do Brasil. E em decorrência dessa decisão tomada e anunciada em junho do ano passado, ao longo do segundo semestre, a gente mergulhou muito dentro dos nossos processos, fazendo uma grande revisão das estruturas, visando separar a gestão do diagnóstico e dos hospitais. E isso para a gente trouxe, acho que elementos positivos, e a gente pôde identificar ainda mais oportunidades de otimização para somar aquelas dezenas de planos de excelência operacional que a gente discorreu anteriormente. Em decorrência desse processo, a gente chega agora com a reorganização dos times praticamente concluída, e a gente está bastante otimista, então, com essas oportunidades identificadas e com o fato de agora a gente ter, dentro de diagnóstico, focado 100% dos seus esforços na própria gestão. Quando a gente fala da JV de hospitais, os primeiros números são super promissores, a quantidade de oportunidade mapeada em supply, área de pessoas, reorganização das vocações dos hospitais, nos faz acreditar na capacidade de desalavancagem ainda mais rápido do que a gente havia imaginado lá no início. Lembrando que a gente teve a aprovação do CAD em meados de janeiro, então desde então a gente tem tido a oportunidade de avançar com mais detalhe e de forma mais estruturada nos nossos planos de sinergia, principalmente no que tange supply comercial. Aproveito aqui para reforçar que, especificamente nos hospitais que farão parte da JV, ou seja, o perímetro dos hospitais que vão da INPA, que fazem parte da JV e da Amil também, a gente tem um aumento ano contra ano de 28% no EBITDA pro forma estimado, totalizando aí praticamente 1 bilhão, 998 milhões de reais em 2024, o que ainda é muito inferior aos nossos principais concorrentes, portanto aqui vem um duplo sentimento de frustração porque a performance é baixa, mas um sentimento de otimismo, porque com um plano de ação bem montado, a gente tem uma capacidade de desalavancagem dessa empresa bastante rápida. Mas ainda com esse EBITDA abaixo da performance que a gente considera adequado, considerando que essa empresa nasce com um endividamento líquido de 3 bilhões e 150 milhões, ela vai nascer com aproximadamente 3,1 vezes a alavancagem, o que é substancialmente inferior ao que havia sido projetado no fechamento, quando todos utilizavam o parâmetro do resultado de 2023, que era algo na casa de 770 milhões de reais de EBITDA.
Por fim, ao longo do ano de 24, a gente teve inúmeras conquistas em relação à qualidade das nossas unidades, e gostaria aqui de destacar um aumento sensível no NPS, tanto dos hospitais quanto do diagnóstico em relação ao ano 2023. Esse é um item que parece passar despercebido, mas é uma grande preocupação para que a gente continue zelando aqui do que é o principal propósito da DASA e dos seus controladores, que é a qualidade assistencial e a qualidade percebida na ponta pelos nossos usuários. Acho que não preciso falar aqui para vocês, é bastante fácil gerar resultado, diminuir DNA, prejudicando e piorando a percepção de qualidade na ponta, e, portanto, a gente tem, com bastante disciplina, feito esse equilíbrio. E eu acho que o plano de excelência do que tange principalmente as automações e mudanças de processo, a gente consegue, inclusive, ter ganho de percepção dos nossos pacientes, dos nossos clientes na ponta. Bom, gente, fazendo essa introdução, agora eu passo a palavra para o nosso CFO, André Cofre. Boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência. Começando pelo slide número 5, com o desempenho do segmento de hospitais e oncologia, nós chamamos de BU1. A receita bruta de hospitais e oncologia atingiu crescimento de 1% no quarto trimestre de 24. Esse crescimento foi atenuado por benefício pontual de R$ 25 milhões no quarto trimestre de 23, conforme publicado à época, e pela baixa de serviços a faturar de R$ 20 milhões em oncologia nesse quarto trimestre de 24. Excluindo esses efeitos, a receita bruta da BU1 apresentou crescimento de 3% em decorrência do ticket médio maior por conta de um melhor mix de procedimentos. O volume de pacientes dia no quarto trimestre de 24 apresentou queda de 4% em relação ao quarto trimestre de 23, principalmente em decorrência da interrupção de certas operações menos rentáveis, que inicialmente reduzem o crescimento da receita em aproximadamente R$ 80 milhões, mas permitem melhores resultados ao longo do tempo. Em 2024, a receita bruta e a receita líquida da BU1 apresentaram crescimento de 7% na comparação com 2023. Aqui também, em decorrência da expansão de 2% no número de pacientes dia e do ticket médio 5% maior, ambos influenciados pela interrupção de certas operações menos rentáveis e pelo melhor mix de procedimentos. Os custos operacionais ajustados da divisão de hospitais e oncologia totalizaram R$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 24, 53 milhões menores que no quarto trimestre de 23, levando a um crescimento de 46% no lucro bruto ajustado que reportamos. Excluindo os itens pontuais que oneraram os custos em 56 milhões no quarto trimestre do ano passado, os custos operacionais ajustados de hospitais e oncologia ficaram estáveis, com os benefícios do Programa de Excelência Operacional em andamento, compensando os maiores custos oriundos da nova legislação referente à enfermagem e inflação dos últimos 12 meses. Com isso, o lucro bruto ajustado da BU1, excluindo os itens pontuais em ambos os trimestres, nos quais o maior impacto foi no quarto trimestre de 23, resultou em 4% maior este trimestre que o mesmo trimestre do ano passado. Isso permitiu uma expansão de 0,6 ponto percentual na margem bruta, principalmente pelos ganhos iniciais da redução de operações menos rentáveis e crescimento de 2 pontos percentuais na ocupação. Se normalizarmos também o patamar de glosas para o modelo estatístico de provisionamento revisado no quarto trimestre de 23, estimado em R$ 35 milhões por trimestre, como temos feito ao longo desse ano para manter a base de comparação, o lucro bruto ajustado teria apresentado um crescimento de 13% e ganho de 2,5 ponto percentual na margem bruta. Em relação a 2024, os custos operacionais ajustados de hospitais e oncologia foram de 5,9 bilhões, 6% maiores que no ano passado, levando a uma evolução de 10% no lucro bruto ajustado, o que permitiu um aumento de 0,8 ponto percentual na margem bruta ajustada do ano.
Passando agora para o slide 6, e falando do segmento de diagnóstico, vemos que a receita bruta no quarto trimestre de 24 foi 18% maior que no quarto trimestre de 23, impulsionada pelo efeito do câmbio na contabilização da operação internacional na Argentina, em cenário de hiperinflação no quarto trimestre do ano passado, 2023. Excluindo a operação internacional de ambos os trimestres, a receita bruta apresentou crescimento de 4%, em decorrência do maior volume de exames na operação nacional de diagnósticos. Esse crescimento de receita foi atenuado por duas decisões orientadas por foco estratégico e rentabilidade. Primeiro, como o Lício mencionou, a despriorização dos serviços de atenção domiciliar, que fazem parte das atividades de coordenação de cuidados. E segundo, como já mencionamos anteriormente, o fechamento de 36 unidades de atendimento de diagnósticos, que após extenso plano de trabalho de recuperação, não atingiram uma rentabilidade satisfatória. Para o ano completo de 2024, a receita bruta da BU2 foi de 8,2 bilhões de reais, 9% maior que em 2023. Novamente excluindo a operação internacional aqui de ambos os anos, a receita bruta de 2024 foi 7,7 bilhões de reais, um crescimento de 5% em relação a 2023, devido ao maior volume de operações. Os custos operacionais ajustados do segmento de diagnósticos no quarto trimestre de 24 foram de 1,2 bilhão de reais, 12% maiores que quarto trimestre de 23, uma evolução significativamente menor que os 18% de crescimento na receita, permitindo então que o lucro bruto crescesse 34% e atingisse 599 milhões de reais. Essa evolução positiva decorre do aumento no volume de operações, dos benefícios do Programa de Excelência Operacional e do desempenho da operação na Argentina. Esse último, também impulsionado pela fraca base de comparação no quarto trimestre de 2023, quando ocorreram eventos significativos de câmbio na contabilização no cenário de hiperinflação que se encontrava o país. Excluindo a operação internacional de ambos os trimestres, o lucro bruto ajustado foi de 521 milhões de reais, um crescimento de 14% em relação aos 458 milhões de reais do quarto TRI de 23, que permitiu um ganho de 2,8 pontos percentuais na margem bruta ajustada. No ano de 2024, os custos operacionais ajustados foram de 4,9 bilhões, representando aumento de 7% em relação a 2023, principalmente em decorrência do crescimento de volume de operações e da inflação acumulada, que foram parcialmente compensadas pelos benefícios do Programa de Excelência Operacional que o Lício mencionou. Com isso, o lucro bruto ajustado em 2024 totalizou 2,6 bilhões, 11% superior ao de 2023, resultando em uma elevação de 0,9 ponto percentual na margem bruta ajustada. Foram fundamentais para essa evolução as iniciativas do Programa de Excelência Operacional, incluindo a redução de 5 núcleos técnicos operacionais, NTOs, e o fechamento das 36 unidades de atendimento que eu mencionei. Conforme mencionamos anteriormente, a redução dos NTOs é parte do nosso plano diretor de operações, que busca reduções de custo sem reduzir a capacidade de processamento de exames através de realocações e consolidações. E as unidades fechadas resultam de um trabalho minucioso de análise de rentabilidade, tinham contribuição pequena à receita e eram deficitárias do ponto de vista de contribuição ao lucro econômico. Além disso, quase todas eram localizadas fora das áreas prioritárias de atuação do nosso segmento privado. Passando para o slide 7, onde temos a evolução das nossas despesas ajustadas e do EBITDA. No primeiro bloco, na parte superior do slide, apresentamos as despesas ajustadas, que totalizaram 565 milhões de reais no quarto trimestre de 24 e 2 bilhões no ano de 24. Ambos casos
maiores que os respectivos períodos anteriores, por conta de dois aspectos, principalmente relativos à base de comparação. No quarto trimestre de 23, tivemos eventos que reduziram pontualmente as despesas, conforme publicados à época, assim como o efeito do câmbio na contabilização da operação internacional da Argentina em cenário de hiperinflação. Já no quarto trimestre de 24, contabilizamos o resultado negativo na venda das empresas e despesas com a implementação do acordo de associação em hospitais, no valor de 47 milhões de reais. Excluindo esses itens, as despesas ajustadas foram 2% maiores no quarto TRI de 24 que no quarto TRI de 23, evolução menor que a da inflação do período. Em 2024, as despesas ajustadas, excluindo os itens que mencionei, foi 4% menor que em 2023. Essas evoluções, mais uma vez, refletem os benefícios iniciais do nosso programa de eficiência operacional. Como consequência, as despesas ajustadas como percentual da receita líquida se reduziram de 14,5% para 13,4% no quarto trimestre de 24, um benefício, portanto, de 1,1 ponto percentual. E no ano completo, reduzimos de 13,9, para 12,5, uma queda de 1,4 ponto percentual. Olhando agora para a parte inferior do slide, o EBITDA reportado no quarto trimestre de 24 foi de 403 milhões de reais, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 23. Isso decorre dos dois aspectos que mencionei há pouco. Primeiro, itens pontuais que beneficiaram o resultado em 25 milhões no quarto tri de 23, e segundo, resultado de 32 milhões de reais na venda das empresas e 15 milhões de reais de despesas com a implementação do acordo de associação. Esses dois últimos no quarto trimestre de 24. Excluindo esses efeitos, o EBITDA apresentou uma expansão expressiva de 18% no quarto trimestre de 24, seguindo a tendência observada até o terceiro trimestre de 24. Ou seja, excluindo esses itens pontuais, nós seguimos na mesma trajetória de crescimento de EBITDA que viemos tendo no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Essa expansão foi impulsionada pelo crescimento de receitas em ambas unidades de negócio e pela implementação das nossas iniciativas de eficiência. Com isso, a margem EBITDA atingiu 12,3% no quarto trimestre de 24, uma expansão de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Olhando para o ano, o EBITDA totalizou 2,5 bilhões de reais, um crescimento de 11%, maior que 2023, levando a um aumento de 0,6 ponto percentual na margem EBITDA. Esse crescimento de EBITDA decorre mais uma vez do maior volume de operações e dos nossos ganhos em eficiência operacional, que atenuaram os efeitos do maior patamar de glosas e dos maiores gastos decorrentes da legislação de enfermagem e inflação nos últimos 12 meses. Se excluirmos os itens pontuais que reduziram as despesas em 177 milhões de reais no quarto trimestre, que mencionei acima, e o resultado da venda das empresas e as despesas do acordo de associação, este ano, do quarto tri de 24, o EBITDA de 2024 teria apresentado crescimento expressivo de 23%. Passando agora para o slide 8 e detalhando um pouco os investimentos realizados, no quarto trimestre desse ano, os investimentos consolidados totalizaram 272 milhões de reais, praticamente o mesmo valor que o quarto trimestre de 23. No acumulado do ano, investimos 547 milhões de reais, 25% a menos que em 2023, e com isso ficamos 3% abaixo do orçamento limite aprovado pelo Conselho de Administração
o qual gera uma redução de 23% em relação a 23 e 56% em relação a 2022. Como o Lício mencionou, esses menores investimentos refletem o direcionamento de priorizarmos projetos de expansão com maior retorno no curto prazo, projetos de manutenção dos ativos existentes e de fortalecimento dos serviços de tecnologia, que desempenham um papel fundamental nas operações e na manutenção da qualidade e excelência da prestação de serviços médicos hospitalares, oncológicos e diagnósticos, e assim seguimos sendo bem reconhecidos pelos nossos pacientes e clientes e médicos. Chegando à estrutura de capital no slide 9, na parte superior do slide, mostramos a evolução da alavancagem, considerando a dívida líquida financeira, após aquisições a pagar e antecipações de recebíveis. Como é possível observar, o indicador reportado no quarto TRI de 24 é 4,08 vezes, o que representa, na comparação com o final do ano passado, uma redução de 17% na alavancagem. Ao final de dezembro, a posição de caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores imobiliários era de quase 2 bilhões de reais, representando 2 vezes o valor das dívidas que vencem até o final de 2025. O índice de alavancagem para efeito de covenants encerrou o quarto trimestre de 24 em 3,55, estável em relação ao terceiro trimestre de 24. Prazo médio de recebimento se manteve estável em relação ao terceiro TRI de 24, em 112 dias. A estabilização do prazo médio de recebimento nós consideramos uma grande realização com impacto relevante no fluxo de caixa da companhia. Porém, trata-se de um prazo bastante longo e, como é sabido, isto tem sido um aspecto setorial e que nós estamos endereçando, de um lado, com ações de melhorias internas de processos e sistemas, e de outro, com crescente seletividade nas atividades de hospitais. Com isso, concluo a análise de resultados e passo de volta para o Lício. Obrigado, André. Seguindo aqui o slide 10 do acordo de associação nos hospitais, acho que a gente, como já falado anteriormente, a gente tinha 3 frentes de atuação, uma frente regulatória. Na frente regulatória, a gente teve a aprovação do CAD em 14 de janeiro de 25, o que possibilitou que a gente andasse com frentes mais estruturantes de sinergias, como eu falei anteriormente, principalmente em supply e no comercial. A gente tinha uma outra frente liderada aqui pelo André, que era a definição das dívidas e a alocação da dívida no montante acordado dentro da JV. A gente teve a emissão da debênture de 3 bilhões no dia 27 de fevereiro. E a gente está em fase final da segregação dos negócios para que a gente possa promover, de fato, o fechamento, o que deve ocorrer em breve. Acho que a parte interessante desse slide é o demonstrativo do avanço da melhora de performance ano contra ano. A gente considerava em 2023 uma receita de um pouco abaixo de 10 bilhões de reais no perímetro da transação, incluindo os hospitais do lado da INPA e do lado da Mil, com resultado de 777 milhões, e o ano de 2024, a entrega é de 10 bilhões e 600 de receita, ou seja, aqui ainda sem explorar novos volumes, crescendo em média com o que o mercado está crescendo. Identificamos ter uma oportunidade grande aqui de aumento de ocupação pós-fechamento, e ainda assim com uma melhora substancial no EBITDA de 28%, conforme falado anteriormente, entregando um EBITDA de margem percentual de 9,4%, ainda muito aquém dos nossos pares da média do setor. Aqui eu quero reforçar o agradecimento aos colaboradores, não só da INPA envolvidos no processo, mas os colaboradores do Américas, da Mil e da DASA como um todo, que nesses últimos 6 meses têm se dedicado para que as segregações e as condições todas precedentes sejam efetivadas para que culmine no fechamento. Bom, gente, com isso chegamos ao fim da nossa apresentação e passo agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão.
Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Caso deseje fazer sua pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, senhor Tizeu, seu microfone já está liberado. Perfeito. Obrigado, Lício, Covery. São duas aqui do nosso lado. A primeira eu queria explorar um pouquinho da JV. Vocês já deram uma visão de EBITDA, um pouquinho de covenants para a gente, acho que já vem melhorando. Mas a gente queria entender um pouquinho como que vai fazer a divisão da DASA com a JV, principalmente na parte do SG&A, se vai ser proporcional à receita, se vai ter algum guidance, alguma coisa específica que a gente comece a fazer algum tipo de conta, se vai ser desproporcional, existe algum peso maior de SG&A para a DASA ou para a própria ímpar. E o segundo ponto que a gente queria explorar o caixa vinha melhorando, né? A geração de caixa terceiro Q veio flat. O quarto Q, se tirar o das empresas, ele teve alguma certa queima de caixa, pelo menos a nossa análise de variação de net debt. A gente queria entender quais são as alavancas daqui para frente, para a gente entender da onde que vem a melhora. Vai vir dos recebíveis, vai vindo a pagar, tentar entender um pouco da dinâmica, como está a cabeça para ter essa melhora, ou do próprio operacional, né? Acho que são essas duas questões. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Zé. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar responder aqui a primeira e a segunda eu passo para o Covery. Conforme a gente tinha falado lá atrás, a gente, em função dessa decisão da formação da JV em junho do ano passado, a gente vem promovendo dentro da estrutura da DASA, literalmente, uma separação dos negócios quanto à gestão. Então, isso vai desde do primeiro nível até os níveis mais operacionais. A gente vem fazendo esse trabalho, no final das contas, o resultado dele é um pouco contraintuitivo, né? Em geral, quando você separa duas empresas, você tem aumento de D&A, e, no entanto, a gente identificou oportunidades aqui de montante expressivo, identificamos áreas, inclusive, que não fariam sentido no modelo dessas empresas, das duas empresas operando de maneira separada, e é exatamente esse projeto que está em fase final de conclusão. O que a gente imagina é a formação da JV ainda tendo algum tipo de serviço prestado pela DASA, mas de um montante bastante baixo comparado ao todo e com data para finalização. Então, no fundo, a gente nos próximos períodos passa a ter uma empresa de hospitais, uma gestão completamente apartada, uma estrutura de gestão dedicada a ela, e o mesmo para a empresa de diagnóstico. Com relação ao fluxo de caixa e à dívida, Tizeu, de fato, nós tivemos, com a venda das empresas, a entrada de 195 milhões de reais. Porém, esse fator ele é basicamente da mesma dimensão da marcação a mercado do hedge que a gente mencionou. E se nós tivéssemos feito a designação para hedge accounting do endividamento, este valor não teria ocorrido na contabilidade, portanto, a dívida também seria menor. Então, uma coisa pela outra, eu acho que dá no mesmo, o que significa que a dívida líquida ela era 10 bilhões de reais no quarto trimestre e ela era 10 bilhões de reais no terceiro trimestre. Portanto, foi mais um trimestre onde, tudo considerado, a gente não consumiu caixa, não deixou a dívida aumentar, mesmo tendo uma despesa de juros, um desembolso de juros bastante grande. Então, isso ele vai, né, sendo esse o terceiro trimestre que isso ocorre, ele demonstra que nós entramos num ritmo onde, entre EBITDA, capital de giro e CAPEX, nós estamos tendo recursos suficientes para pagar os juros da dívida. O próximo passo, que é onde estamos trabalhando, é que a gente gere mais do que os juros da dívida e, portanto, comece a reduzir o valor do principal também. Como é que isso vai ocorrer? Nós temos os planos operacionais de melhoria de resultado. A Ulício aludiu, né, várias vezes, eu também,
ao Programa de Excelência Operacional, mas adiciona-se a ele a oportunidade criada pela separação das empresas, na qual nos colocou na posição de olhar em detalhe como é que deveria ser a estrutura de gestão de diagnósticos como uma empresa separada e de hospitais como uma empresa separada. Por fim, na parte de capital de giro, nós vamos continuar atacando as várias linhas do balanço, que geralmente estão fora do foco operacional, que é o contas a receber, o estoques, fornecedores. Nós tivemos uma evolução muito importante no ano passado na nossa habilidade de tomar créditos de impostos que a empresa tinha o direito, mas, pela falta de organização e processo, não o fazia. Isso é uma atividade que exemplifica a melhoria de controles internos e que permite uma melhoria de fluxo de caixa. Por fim, nós temos planos de continuar melhorando as contas de capital de giro operacional, em outras palavras, o conta a receber, estoques e o contas a pagar, e, em particular, no contas a receber, vai ser um ano de redobrado foco, tanto em diagnósticos quanto hospitais, tendo como pano de fundo uma situação setorial que, em algum momento, vai ter que se encaminhar para uma resolução. Ótimo, pessoal. Ficou claro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Alves, do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Alves, seu microfone já está liberado. Sr. Alves, não conseguimos ouvi-lo. Se o senhor estiver Opa, na boa cabine de tarde, tradução, boa agora tarde. sim, pode prosseguir. Desculpa estar mutado aqui. Boa tarde, Lício. Boa tarde, Covery. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco falando aqui, é uma pergunta recorrente, né? Mas sobre como vai a negociação dos desinvestimentos nos ativos, principalmente nas partes de hospitais, né? Os que não vão ser incorporados na JV. Como que estaria a demanda e se vocês estão conseguindo um preço que consideram adequado. E a segunda é um pouco pegando carona na última pergunta, falando sobre da JV. Teve essa melhora de margem nos números da JV. Eu queria saber o que vocês fizeram para ter essa melhora. A gente tem um pouco de visão ali na B1, mas ele é um pouco poluído por esses ativos que não vão ser incorporados até o nível de margem bruta. Mas o que vocês têm feito para ter essa melhora do lado de vocês? E um pouquinho, se vocês puderem, da cor do que a Mil tem feito do lado dela para ter essa melhora operacional, esse crescimento no EBITDA forte ano contra ano nos números da JV. Obrigado. Obrigado, Arthur, pela pergunta. Com relação a desinvestimentos, nós não temos, nesse momento, nenhum elemento novo a ser anunciado desde as últimas comunicações escritas que nós fizemos. Obrigado, Arthur, pela pergunta. Eu vou aqui na segunda. Acho que a gente, no final das contas, a entrega da melhora de EBITDA ao longo desse ano, né, ele compõe o que a gente anunciou lá no início de 24, final de 23. É um conjunto de ações estruturantes. A gente não tem aqui nenhuma grande virada. Olha, tivemos aqui um grande reajuste numa fonte pagadora relevante, ou tivemos um fechamento de uma unidade ultra deficitária, mas é um conjunto de ações de padronização, e conforme também já falado lá atrás, a gente vinha com baixo nível de integração entre as unidades hospitalares, no que tange padronização, metas, indicadores, práticas, e a gente veio ao longo do ano caminhando nisso. Então, acho que é um começo da melhora, segue o que tem sido feito na DASA como um todo, e mostra aí o tamanho do potencial para os próximos períodos. No que tange ao perímetro da Amil, infelizmente aqui eu não consigo quantificar para vocês as ações que foram feitas lá dentro, mas vejo neles o mesmo espírito feito aqui. São muitas ações correndo em paralelo, de otimização, eliminação de desperdício, enfim. Então acho que a gente, no próximo período, a gente vai ter condições de dar isso com mais clareza e tentar fazer aqui uma junção das ações que vêm sendo tomadas por eles, das ações que nós
temos tomado ao longo do último período, identificar qual que é a nossa curva de prioridade para esses hospitais que estão dentro do perímetro da JV. Super Vou claro, pessoal. aproveitar, Obrigado. Opa. eu ia aproveitar e responder uma pergunta que veio aqui por escrito do Nicolau, da JGP. Está perguntando para gente, pedindo para a gente comentar sobre a estratégia de liability management daqui para frente em relação à DAS. Então, vou dividir a resposta em duas partes, Nicolau. Primeiro, no momento da formação da nova empresa de hospitais, nós vamos ter a desconsolidação da operação da Ímpar e vamos ter a desconsolidação, portanto, do EBITDA, do resultado, em outras palavras, e da dívida. Então, neste momento, nós vamos ter uma redução do patamar de endividamento da DASA standalone. Dali para frente, nós temos um volume de vencimentos em 2025 para os quais nós temos o caixa suficiente e, portanto, nós estamos agora olhando para 2026 e 2027. Porém, sem pressa, porque as dívidas que nós temos são de preços bastante atraentes em relação aos atuais custos de mercado. A dívida média, o custo médio de dívida da DASA é CDI mais 1,8 e, portanto, qualquer movimento de antecipar de forma significativa essas dívidas para refinanciá-las antes gera um custo adicional. Então, nós vamos estar nos próximos meses sondando o mercado para um refinanciamento a ser realizado durante o segundo semestre do ano para cobrir as dívidas que vencem em 2026. Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Seskin, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Lício, Covre. São duas perguntas do nosso lado. A primeira é um follow-up sobre Ímpar. Queria saber se vocês podiam falar de expectativa de timing para o closing, e entender também um pouco sobre as conversas para definição do time executivo final, né, de DASA e Ímpar, respectivamente. É claro que algumas dessas definições a gente já sabe, né, o Lício, o Lucchesi, mas queria saber se temos aí a definição dos demais diretores. E a segunda pergunta é sobre os resultados recorrentes da operação de diagnóstico e ativos fora da JV. Né? Queria entender se vocês podiam quantificar, olhando para o ano fechado de 2024, os níveis recorrentes de margem, EBITDA, da DASA, ex-Ímpar, e também saber um pouco sobre a ambição, né, de médio e longo prazo da companhia. É isso, obrigado. Obrigado pela pergunta, Ian. Eu vou tentar responder aqui a primeira e passo a segunda para o Lucchesi. Na primeira, como eu falei anteriormente, a gente está com 99% do plano montado, né? No momento oportuno, a gente vai divulgar o time dos dois lados, mas praticamente todas as posições de cadeiras da diretoria executiva estão preenchidas. E com isso, a gente considera que a gente está pronto para começar essa gestão de maneira focada em cada um dos negócios. A gente tem seguido um cronograma de ações operacionais para viabilizar o fechamento e a gente está muito próximo a essa data. Oi, Ian. É o Lucchesi falando, boa tarde. Falar um pouquinho aqui de diagnósticos. Você citou a margem, eu vou te trazer aqui algum detalhamento adicional. Como é que a gente vê a margem de diagnóstico? Você vê um incremento importante aqui em 2024, na margem bruta. A gente tem trabalhado muito com foco em rentabilização, então, já foi citado aqui, mas a gente fez redução do número de unidades, encerrando algumas unidades não rentáveis. A gente diminuiu o nosso número de núcleos técnicos, de operações que tinham sido adquiridas, então, de acordo com o que a gente avança na integração de sistemas, a gente tem possibilidade de otimização dessa rede, mas a gente ainda vê muita oportunidade. Acho que as principais alavancas aqui, sem dúvida nenhuma, a digitalização dos processos de atendimento é uma baita de uma alavanca, tem trazido eficiência tanto em call center como em unidades, então
os nossos tempos de atendimento têm caído ano após ano com a digitalização. A gente tem uma frente de processos de melhoria contínua muito bem estruturada, que avança nas nossas operações, então a gente ainda vê oportunidade aqui também. A gente tem um plano diretor de produção, que além desse fechamento de alguns NTOs, ele prevê novos bids com fornecedores, otimização da nossa malha produtiva, substituição de equipamentos menos produtivos por novos. Então, tem uma frente operacional em produção de exames bastante importante também. E tem um ganho de escala pelo aumento de volume que a gente tem conseguido trazer ano após ano, que a gente continua prevendo aqui para frente uma boa possibilidade de ganho de escala com o crescimento de volume nos próximos anos. Então, em margem bruta, a gente tem ainda boas possibilidades, a gente vai buscar sempre aprimorar e incrementar a margem. E com a separação aqui das estruturas, a gente vê também boas oportunidades em G&A. Como o Lício já citou, a gente, na hora de montar as estruturas novas, a gente tem a oportunidade de montar estruturas mais enxutas. A gente está buscando uma estrutura adequada para o tamanho da empresa e fazendo frentes de eficiência em G&A, que eu acho que é uma boa possibilidade aqui para os próximos trimestres da gente seguir aprimorando, melhorando a eficiência e buscando rentabilidade. Então, em resumo, temos boas frentes aqui, tanto na operação como na estrutura administrativa. Obrigado, Lício, Lucchesi. Ficou claro. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Lício para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Lício, pode prosseguir. Gente, obrigado a todos pela participação. Eu queria aqui novamente reforçar o compromisso da administração. É lógico que o desejo da administração é sempre aumentar a performance o mais rápido possível, pagar a dívida o mais rápido possível, desalavancar o mais rápido possível. Mas o que a gente tem feito aqui desde o último trimestre de 2023 é forjado um projeto de médio e longo prazo, onde a gente tem feito a implementação dessas medidas pensando sempre no impacto que ela gera no médio e longo prazo da organização como um todo. Um ano de 2024, um ano bastante desafiador, onde apesar dos nossos cortes, das reduções expressivas de G&A, a gente tem o aumento do custo da dívida e que faz, portanto, com que a dívida líquida total que poderia estar caindo somente se mantenha. Mas a gente segue firme aqui, motivado e com a plena convicção de que a gente está colocando a DASA no caminho correto, uma empresa mais sustentável, uma empresa de longo prazo e uma empresa que, no final das contas, vai equilibrar uma assistência de qualidade e uma performance financeira adequada. Muito obrigado a todos. A videoconferência da DASA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.